E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Empacou? Desempaca comigo. Hoje, resumão aqui para vocês de ditadura militar. Passaremos pelos 5 presidentes da ditadura militar no Brasil. Então vamos lá começar, lembrando que os links todos aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, redes sociais e também os textos que eu coloco aqui estão aqui se você expandir aqui a descrição, eu coloco esses textos aqui para vocês, se vocês quiserem copiar aí esses resumos. Vamos lá então começar. A ditadura militar começa então primeiro com uma junta militar governando, mas depois você já vai ter a gente já vai ter o primeiro presidente aí da ditadura militar, que vai ser Humberto Castelo Branco. Importante destacar, existem duas grandes linhas militares na ditadura. Uma linha chamada de Sorbonne ou Sorbonne ou castelista. O que é essa linha? É uma linha que acreditava que era preciso acabar com a ameaça comunista, resolver as questões econômicas do Brasil e logo abrir para a democracia. E uma linha chamada de linha dura. A linha dura dizia que a ditadura deveria durar mais tempo. O primeiro presidente que inaugura a Sorbonne ou castelista é Humberto Castelo Branco. E ele inicia, o governo dele é lembrado principalmente pelos atos institucionais, que são decretos que são feitos pelo próprio presidente sem aprovação do Congresso Nacional. O AI-1, que inaugura a ditadura militar, que dá amplos poderes ao Poder Executivo brasileiro. O ato institucional número 2, que define o bipartidarismo no Brasil, então só vai ter 2 partidos no Congresso Nacional, pode ter o Congresso, mas só com 2 partidos. A Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, que apoia os militares, em grande parte foi a maioria dos congressistas, e o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, que se opunha dentro do Congresso, mas bem limitado à ditadura. Então você tinha só esses 2 partidos. E aí o ato institucional número 3, que definiu eleições indiretas para presidente, tanto nas capitais brasileiras e nos estados brasileiros. O presidente também é eleito pelo Congresso, mas desse Congresso bem limitado que a gente está falando. E depois o ato institucional número 4, que definiu uma nova Constituição brasileira de caráter autoritário. A Constituição, essa de 67, ela diz que ela foi promulgada. Promulgado seria feito de forma democrática, mas foi promulgada onde? Dentro de um congresso limitado com maioria apoiadores do presidente Arena. Então a gente costuma dizer que ela foi outorgada, foi feita assim de forma autoritária. Logo depois do Castelo Branco é eleito o Arthur da Costa e Silva, esse da linha dura. E o que é marcado o governo dele? O governo dele foi rápido, mas foi marcado pela coisa mais importante da ditadura, do ponto de vista dos militares, que é o ato institucional número 5. Ele é um ato autoritário, que define o direito dos militares caçarem qualquer deputado, qualquer parlamentar, demitir funcionários de cargos públicos, decretar prisão sem ordem judicial, suspensão do habeas corpus, do direito ao habeas corpus, o que favoreceu no Brasil muita tortura e muita censura a meios de comunicação, artistas, entre outros. Então o ato institucional número 5 ele é o ato mais antidemocrático que existe. O Costa e Silva acabou se ausentando, teve que se afastar porque ele ficou doente, inclusive ele morreu. E aí depois é eleito o Emílio Garrastazu Médici, que vai colocar em prática o ato institucional número 5, mas vai promover também no Brasil o chamado ufanismo, o famoso Brasil ame ou deixe. A ditadura é isso mesmo, e se vocês não gostarem, vão embora do Brasil. Esse ufanismo também foi muito ajudado pela Copa do Mundo. O Brasil venceu a Copa de 70 e falou, nossa, o Brasil tá feliz, o Brasil é primeiro tricampeão mundial do mundo, tá cheio de problema econômico, mas é o tricampeão mundial. O governo do Médici também captou recursos exteriores, recursos estrangeiros, para colocar em prática o chamado milagre econômico ou milagre brasileiro, que é vamos fazer o PIB crescer investindo em obras de grande porte, obras faraônicas. Então daí a gente vai ter 2 grandes exemplos para vocês, a construção da ponte Rio-Niterói e da rodovia Transamazônica, na verdade a tentativa de construção da Transamazônica, que ela nunca ficou pronta até hoje, ligando o norte do Brasil inteiro. Captou-se muito recurso, o PIB cresceu, mas ele não foi repartido. A desigualdade, na verdade, aumentou com todo esse processo porque a gente aumentou a dívida externa e poucas pessoas continuaram ricas e continuaram aumentando sua riqueza no Brasil. Tá bom?
Esse período também, por conta de enorme repressão, foi marcado por atuação de grupos de luta armada contra a ditadura militar que saem daquele processo de ficar só pelo MDB no Congresso. E aí você tem, por exemplo, mais repressão ainda, você tem a questão da guerrilha do Araguaia nesse processo contra a ditadura militar. Todo mundo foi morto na guerrilha do Araguaia. E você teve aí depois, essa ditadura começa a cambalear justamente por conta da crise econômica, que o Brasil começa a contrair muitas dívidas de fora para o milagre econômico, aliado à crise internacional do petróleo, quando os países da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles reduzem a exportação do petróleo. E aí o que vai acontecer? O custo de vida no mundo aumenta. Imagina para o Brasil que estava vivendo uma crise econômica. O penúltimo presidente do Brasil, agora da Sorbonne, o castelista, o Ernesto Geisel, ele assume já sabendo que a ditadura está em crise econômica e é preciso entregar. Mas não vai entregar logo de cara. Ele propõe uma redemocratização lenta, gradual e segura. Segura para os militares, para eles não serem punidos. O que vai ser importante aqui no governo Geisel? Lembra que é lenta, gradual, é aos poucos e segura. A gente vai ter o fim do AI-5, do Ato Institucional número 5, e o MDB ele aumenta o número de parlamentares nas eleições legislativas, fica maior do que a Arena, derrota para os militares. Só que aí ele puxa também, fala, não, vou lançar a Lei Falcão. O que é a Lei Falcão? O candidato ao parlamento, ao Congresso brasileiro, ele não pode falar mal do governo, ele só pode falar de vitórias da sua vida. Então se limita a propaganda política para não se falar mal do governo. Bom, economicamente o Brasil está quebrado. Aí é lançado o programa Pró-Álcool, para poder investir em combustíveis ali na base do álcool, já que a gente ainda vive o processo da crise do petróleo, inclusive outras crises do petróleo virão ao longo da década de 70 também. Então a gente tem uma nova política para tentar solucionar a crise econômica herdada aí de governos anteriores. O último presidente que assume dando seguimento à redemocratização lenta, gradual e segura é o João Batista Figueiredo. Ele assume o governo dando continuidade então, a essa redemocratização e durante o governo dele foi aprovada a Lei Orgânica dos Partidos, que acaba com o bipartidarismo no Brasil e volta aí um monte de partido. É daí que surgiu o PT e vários outros partidos ali em 1979. O MDB passa a se chamar PMDB, entre outros. Nesse conceito, passando pela essa redemocratização, os militares da linha dura não aceitavam essa redemocratização. Então você teve inclusive um atentado no Rio Centro que matou uma pessoa dentro de um carro, que era uma resposta da linha dura, dos políticos que defendiam a continuidade da ditadura, contra esse processo de redemocratização. Em 1984 é colocado nas ruas o movimento Diretas Já. O que propunham Diretas Já? Fazia uma pressão ao Congresso aprovar uma emenda constitucional feita pelo deputado do PMDB, deixa eu pegar o nome dele aqui, Dante de Oliveira, que propunha o fim da ditadura por eleições diretas, o povo votando. Então teve muita gente, políticos, classe artística, operários, estudantes, todo mundo foi para as ruas aí para pressionar o Congresso a aprovar o Diretas Já. A emenda constitucional Dante de Oliveira não foi aprovada, não entrou na Constituição, então a ditadura ela vai acabar pelo voto indireto, é o Congresso. Mas nesse caso agora os opositores à ditadura são maiores. E aí a gente vai ter a vitória de Tancredo Neves contra o Paulo Maluf. Paulo Maluf representava ainda os interesses dos militares, o Tancredo, processo de redemocratização. O que vai acontecer é que o Tancredo Neves ele não vai assumir porque ele vai falecer. Ele vai ser internado um dia antes da sua posse, depois da vitória, e ele vai falecer ao longo desse processo também. Mas a ditadura militar vai acabar por via indireta. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!